O cheiro do cafezinho exala na cozinha da Dona Geralda. Enquanto escuta o podcast, coloca o café na garrafa. Olá, meu povão! Aqui é o Edu Gonçalves. Está começando o meu, o seu, o nosso De Olho na Fake News. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook. Você vai ouvir agora De Olho na Fake News. Vamos lá, aproveita e responda a nossa perguntinha quente da vez. Tomar vitamina D previne que você não se contamine com a Covid-19? Solta aí, foguete, aquela musiquinha de suspense enquanto essa galera pensa e nos responde nas redes. Se você concorda ou discorda, nos conte, que ao longo do programa vamos explicar direitinho. Segura o coração que o papo hoje vai ser bom demais. A filha de Geralda e o seu neto estão de máscara. Caminham até a cozinha e mantêm distância. Bom dia, mãe. Que vontade de dar um cheiro em você. Luiz Henrique, saia de perto da sua avó. Eu já falei. Deixe o menino, Fátima. Escute o Edu. Hoje o papo tá quente. Mãe, você é impossível. Aliás, você e esse Edu, hein? Qual a novidade? Cheirinho bom de café. Antes de tomar o café, engole esse comprimido aqui você também, Luiz. Mãe, o que é isso agora? Que comprimido é esse? Vitamina D. Essa semana mesmo, vi no grupo da família. Deia que botou lá, dizendo que a vitamina D tem o poder de curar e prevenir o corona. Vovó Geralda tá ficando maluca. Que história é essa, dona Geralda? Da outra vez me fez sair de madrugada porque estava com medo de virar jacaré. Menina, eu tô falando pra você. É sério, filha. Mandaram aqui no grupo da família. Ideia não ia mentir, né? Hoje, eu e você, nós vamos compreender as fake news com gente top. Temos de tudo nesse podcast. Jornalista, educomunicadora, psicóloga e enfermeiro. E começaremos com a educomunicadora Janaína Soares. Eu sou a Janaína Soares Galo, eu sou advogada. Eu sou licenciada em Educomunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu acho que a educomunicação ela tem um grande potencial de abrir caminhos para crianças e jovens, tendo em vista que ela propõe uma educação crítica e emancipadora, e o que nos permite ter um olhar mais amplo sobre a realidade, sobre o mundo que vivemos e o lugar que a comunicação ocupa nesse mundo. A educomunicação é difícil conceituar, né? Assim, porque eu acho que é um campo de atuação. Recentemente, a Academia Brasileira de Letras trouxe um conceito para a gente tentar definir o que é educomunicação. Eu sempre parto do pressuposto que a educomunicação é a junção da comunicação e a educação. Então, a partir dessa... A educomunicação seria a atuação dentro dessa interface entre essas duas áreas do conhecimento. A Academia Brasileira de Letras reconheceu a educomunicação como um conjunto de conhecimentos e ações que visam desenvolver ecossistemas comunicativos abertos, democráticos e criativos, em espaços culturais, de educação formal e não formal, e até mesmo informais. E também sempre esse conjunto de conhecimentos mediados por linguagens, tanto por linguagens como recursos da comunicação, mas também pelas artes e as tecnologias da informação, tendo como pressuposto sempre a garantia das condições para uma aprendizagem, e aí eu reforço aqui, de uma aprendizagem crítica, que pressuponha transformação social e o exercício prático da liberdade de expressão. Eu acho que o maior conselho que a gente pode dar, né, para a garotada e para a juventude é entender o mundo que a gente está, entender o mundo que a gente se encontra e procurar várias visões sobre esse mundo para a gente conseguir formar a nossa. Porque eu acho que só a partir de uma pluralidade de ideias que a gente consegue ter uma opinião de fato. Ouçam o som do Zap Zap das tias. Estão bombando. Bora verificar o que chegou aqui pra nós. Eu não estou mais comendo, lendo ou conseguindo levantar da cama.
Estou com tanto medo, são tantas informações. Por favor, me digam em que e em quem acreditar. O que eu faço? Quem vai responder a essa pergunta é a querida psicóloga Eliane Silva, especialista em terapia comportamental cognitiva. Como o psicológico pode ser afetado com as notícias falsas? Meu nome é Eliane Corrêa, sou psicóloga, especialista em terapia comportamental cognitiva. Quando veio a pandemia, nós tivemos uma rápida adequação aos modos de vida tecnológicos. E isso assombrou a rotina das pessoas. Porque a pandemia, ela causou muito medo, insegurança, incerteza frente a tudo que a gente acreditava nessa vida. Né? E com isso, algumas pessoas elas se aproveitaram dessa situação, veiculando bastante informação nas redes sociais, principalmente as fake news. Todas as vezes que nós pensamos em fake news, nós pensamos também em pensamentos individualistas e necessidade de autoafirmação dessas pessoas, deixando de lado essa verdade, apelando para o emocional das pessoas. E isso aí traz ibope e influência, deixando as pessoas confusas e desacreditadas, porque elas impactam diretamente a vida e a rotina de toda uma sociedade. O exemplo disso é quando eu veiculo, por exemplo, uma fake news falando da hidroxicloroquina, que não tem eficácia comprovada no Covid-19, e eu utilizo disso para garantir, por exemplo, o meu ibope e a influência dentro de uma sociedade. E com isso, o que acontece? Eu deixo de usar, por exemplo, o álcool em gel, eu deixo de usar a máscara, eu não faço utilização da vacina, porque eu vou acreditando naquilo que um indivíduo, que às vezes nem formação tem para isso, para que a gente diminua os cuidados contra o coronavírus. E aumente também, por exemplo, o contato social, fazendo com que o coronavírus fosse apenas uma doença em si, que não provoca nada mais. Essa reprodução de fake news, ela impacta diretamente a saúde mental e o bem-estar psicológico, porque ela causa mudanças na rotina e nas relações familiares. E aí, elas contrariam as medidas sanitárias, contribuindo para condutas inapropriadas de uma sociedade em geral. Então, pensa bem, 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas perderam a vida por coronavírus. Imagina o impacto disso numa sociedade onde nós temos, por exemplo, órfãos, pessoas que estão sem seus pais, pessoas que estão totalmente fragilizadas emocionalmente, muitas vezes por quê? Porque era muito mais fácil acreditar numa fake news do que em se proteger com álcool gel, com o isolamento social, com máscaras, enfim. Então, tudo isso tem acontecido nessa pandemia. O enfermeiro João Carlos vai nos dizer como foi enfrentar a crise sanitária e informacional. Meu nome é João Carlos Marquela de Cláudio, sou enfermeiro formado pela Escola de Enfermagem da USP. No mesmo lugar eu fiz mestrado e atualmente estou fazendo doutorado em saúde mental e dependência química. Covid-19, ou SARS-CoV-2, é uma doença que a gente pode conhecer como uma doença gripal, tem sintomas de gripe, e ela ataca principalmente o sistema respiratório por causa do seu meio de contato. Se a gente for pensar em relação ao Covid-19, ou a via de acesso, como ele entra no nosso corpo, é pela via respiratória, por questão de gotículas, são micro perdigotos, para a gente pensar num jeito mais simples, de que entra em contato com o próstata. A gente espirra, coloca a mão em algum lugar, e outra pessoa coloca essa mão e leva a boca, a mucosa do olho, ou mesmo no meio do ar livre, então se a gente espirra, tosse, sem máscara, a gente tem chance de contaminar o outro, né? E quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele entra na nossa célula pela uma porta de entrada que a gente chama ECA2, que é onde uma enzima conversora de angiotensina 2 ela entra e faz seu papel. Então, o Covid se apropria dessa portinha que tem na célula e entra na célula, fazendo todo o aparato celular corresponder e funcionar por ele.
em síntese é isso. A gente pode pensar também a origem. Como é um vírus, a gente não tem dados concretos, mas supõe-se que ele é um vírus que ele veio de animal, assim como a gripe aviária e a gripe suína. E esse vírus ele se dá em questão de o humano estar muito em contato constante com o animal, no caso o pangolim e o morcego. Esse tipo de fake news, dessa desinformação, né, não é nem informação, ela ingesta todo o nosso tratamento, porque o paciente vai começar a acreditar no que ele viu, não na gente, ou mesmo no que a gente sabe. E isso trava nosso processo terapêutico, porque ele entra em conflito, porque ele acha que ivermectina funciona, ele acha que a azitromicina funciona, ele acha que qualquer outra coisa funciona, e quando entramos com uma carga de remédio ou de cuidado, porque como a gente pensa em vírus, não tem um remédio específico. O vírus não é um ser vivo, se a gente for pensar biologicamente falando. Ele é um ser, ele é uma célula, ele é um, um complexo de RNA ou DNA que ele se aposta no nosso material genético. Então, o que a gente pode fazer é prevenir os sintomas, combater os sintomas, mas não o patógeno em si. E ele, se o paciente ele se automedica, ele, em certa parte, ele quebra nossas pernas, porque ele vai entrar com uma dose muito alta de remédios que vão ser hepatotóxicos, que vão prejudicar o fígado, ou nefrotóxicos, que vão prejudicar o rim. E quando esse paciente chega na nossa mão, ele vai estar com uma função hepática ou renal muito prejudicada, o que vai debilitar cada vez mais o nosso cuidado. A gente já tem um dado estatístico que cerca de 1/3 da população que teve Covid se automedicou, e desse 1/3, quase metade da população teve falência hepática, por causa do uso excessivo de remédio, que não tem a finalidade para combater o Covid. Aprender é viver, vamos ensinar pra crer. Junto com você, desmentindo pra valer. Edu comunicador. Aprender é viver. Vamos ensinar para crer, junto com você. Me empolguei na frente dos entrevistados. Grande Marcelo Duarte, nosso jornalista. Que honra tê-lo nesse bate-papo. Eu sou Marcelo Duarte, jornalista e escritor. Como jornalista, desde sempre, eu procurei sempre ser um checador de fatos, né? Como todo jornalista profissional, de apurar as informações com fontes confiáveis, de pesquisar dados, estatísticas, de trazer para o leitor sempre a informação mais objetiva, mais clara e mais fiel. E como escritor, eu lancei em 2018 o livro Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Eu criei um grupo, né, que é o Esquadrão Curioso, que se vê às voltas com um vilão, Fake Newson, que tenta espalhar aí notícias falsas por todos os cantos, e os 4 garotos eles vão atrás desse vilão, e eu não vou contar toda a história, né, mas eles precisam acabar com esse espalhador de notícias falsas. Esse livro gerou depois um podcast, é um podcast que está no site www.cacadores, né, que é o caçadores sem a cedilha, cacadoresdefakenews.com.br. Foi um livro que me deu muita alegria, porque eu tenho visitado muitas escolas, agora nos últimos anos virtualmente, para falar com as crianças sobre isso. Porque o combate às fake news, na minha opinião, começa com educação midiática. Nós temos que tratar com as crianças logo cedo, né, mostrar como é que se checa, como é o trabalho do jornalista, mostrar o que é o jornalismo de verdade. Tem muita gente que se passa por jornalista hoje, e é justamente para confundir as pessoas, para enganar as pessoas. Faz sites aí que parecem de órgãos de imprensa quando não são. Então esse livro, esse podcast, na minha opinião, na minha modesta opinião, tem servido aí para ajudar professores, pais a tratarem desse tema com crianças, e para ajudar crianças também a tratarem desse assunto em casa. Porque muitas vezes as crianças percebem que os pais desinformados estão espalhando notícias aí absurdas, né? Notícias mentirosas, cai na tentação de falar notícias mentirosas, desinformação, e não sabem como tratar desse assunto com os pais, né?
Então é um jeito bacana de abrir esse tema para ser conversado em sala de aula e em casa. Na campanha para a presidência dos Estados Unidos em 2016, o candidato vitorioso, né, o Donald Trump, usou a expressão fake news em inúmeros de seus tweets. Aí o termo rapidamente se popularizou e se espalhou pelo mundo. Mas não foi Donald Trump quem criou a expressão, que nem é tão recente assim, vamos falar a verdade. E vale dizer que a palavra em inglês fake, imitação, né, falsificação, era pouco usada como adjetivo. No começo, a expressão conhecida era false news, né, false, de falsas, notícias falsas. Não era fake news, era false news. Como a expressão é bem antiga, é importante dizer que se espalhar notícias falsas, isso é um fenômeno que acontece há muitos anos, muitos anos. Só que antes, ela restrita a um pequeno grupo, né? Imagine que lá no Velho Oeste americano alguém espalhava uma desinformação e isso ficava restrito a um grupo muito pequeno de pessoas, né? Isso ia impactar 20, 30, 40 pessoas no máximo e pronto, a desinformação morria ali. Hoje, com as redes sociais, e esse é o grande problema, essa informação ela circula muito rapidamente. Alguma coisa que acontece hoje na Nova Zelândia, né, chega em qualquer parte do mundo em fração de minutos. E o pior é que a desinformação, a notícia que não é verdadeira, ela é tão atraente que ela circula 7 vezes mais depressa que uma notícia verdadeira. Então isso causa um impacto muito grande. E eles, né, os autores, os redatores de notícias falsas, eles têm uma lábia, né? Eles conseguem mexer com coisas dentro da gente, né? De querer, opa, nossa, então vão censurar essa notícia, eu preciso compartilhar ela o mais depressa possível. E é por isso que ela se tornou um problema para todos nós. Vacina desenvolvida na China contém um chip. Compartilhem nos grupos do WhatsApp. Máscara contra a Covid-19 causa asfixia por retenção de gás carbônico. CEO da Pfizer, Albert Bourla, foi preso por fraude em testes com vacina. Cuidado, vacina transforma em jacaré. Cloroquina previne coronavírus. Eita foguete, esse podcast tá uma loucura! É fake news pra todo lado. É isso que acontece quando acessamos links, sites não confiáveis ou apenas as redes sociais. Acabam atrapalhando o nosso aprendizado. Somos bombardeados com notícias falsas. A partir de hoje, informações como máscaras que oferecem risco à saúde, eficácia da cloroquina, vitamina D e tomar corote após as aulas cura o Covid-19, não iremos mais cair nessa. Se você não checar a veracidade da notícia, o azar é seu, porque eu sou programado para te enganar. Quer apostar? Esse robô é afrontoso. Vamos fazer diferente e o destruir. Não fui programado para a verdade. Meu sistema foi derrotado pela Escola Estadual República do Panamá. Vó Geralda, esse podcast é bom demais. Viu, vovó? Precisamos verificar as notícias antes de acreditar e espalhar por aí. Vou seguir as redes sociais e compartilhar. Isso, meu neto, eu também aprendi. Vou até excluir o grupo da família e bloquear sua tia do Zap Zap. Mãe! Tô brincando. Já vou mandar um áudio aqui no grupo da família explicando sobre as fake news. Minha gente, nem toda informação vai te informar e formar um bom cidadão. Tome cuidado com o que você compartilha e comenta. O podcast De Olho na Fake News fica por aqui. Até o próximo episódio. Você ouviu De Olho na Fake News, com direção e edição de Gabriela Ferreira, produção Victor Hugo Martins, Tabata Ribeiro, Lucas Nunes e Gabriela Ferreira. Assistente de direção, Victor Hugo Martins. Atores, Victor Hugo, Giovanna Bove, Juscelino Filho, Gabriela Ferreira e Gustavo Balog. Entrevistados, Janaína Soares, Marcelo Duarte, Eliane Silva e João Carlos.
Agradecemos a Toca Livros Estúdios e Rafael Defalco. Vice-presidente acadêmico, professor Manuel Nabais da Furriela. Diretor acadêmico, professor Fernando Albino Leme. Coordenador do curso, professor Fernando Albino Leme. Coordenadora adjunta do curso de Rádio, TV e Internet, professora Isabela Goulart. Orientado pelo professor Carlos Francisco. Apresentado ao curso de Rádio, TV e Internet da FIAM-FAAM.